Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Salada Net e hoje eu converso sobre novidades tecnológicas em neurocirurgia. E para isso estamos aqui com o Dr. Emílio Macedo Alves. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer. Eu sei que tem muitas novidades na sua área, né, em tecnologias da neurocirurgia e queremos saber tudo a respeito. Mas eu queria perguntar para o senhor, porque normalmente as pessoas não têm muito costume de marcar um neurologista, por exemplo. Com que idade, em que momento as pessoas devem marcar uma consulta no neurologista? Não tem um momento certo. Na verdade, é uma coisa bem especializada que as pessoas acabam procurando por uma indicação. Normalmente, uma dor de cabeça ou uma dor nas costas, a pessoa vai passar no clínico ou no ortopedista, e aí eles identificam algum sinal de maior gravidade nisso e acabam encaminhando para o neurologista. Quer dizer, não é uma coisa que as pessoas vão porque é bom saber como é que eu estou. Porque Não. muitas vezes você não sente nada e pode ter alguma coisa. Pode, mas não é propriamente uma especialidade que se faça um check-up, como cardiologia, ginecologia. O que indica que você deve ir, se o seu clínico não te indicar, assim, uma dor de cabeça muito persistente, que não melhora com medicação, uma dor nas costas, ou muito persistente, ou que vai para as pernas, que indica que pode ter algum problema nos nervos, principalmente nos nervos que saem da coluna. E a dor de cabeça, por exemplo, que é uma coisa bem comum, que a maior parte das pessoas tem, né? É sempre um problema neurológico? A dor de cabeça, na maioria das vezes, não está relacionada com um problema dentro do cérebro. A maioria das vezes é uma dor da musculatura em volta da cabeça, na verdade. Que é a dor de cabeça tensional, que a gente fala, que está relacionada com estresse, postura errada, mesmo problemas de coluna cervical, que acabam prejudicando a musculatura de sustentação da cabeça e dão dor. Visão, normalmente as pessoas falam que tem dor de cabeça porque não estão enxergando bem, acontece também? Isso é uma outra causa comum, principalmente em criança. Tem um problema visual que ainda não descobriu, acaba forçando muito, né, na escola, e isso dá dor de cabeça. Das causas neurológicas mesmo, são a minoria, mas quando tem um problema intracerebral dando uma dor de cabeça, normalmente é uma coisa mais grave. Mais séria. E como é que acontece isso? Como é esse problema que é neurológico? Você acaba identificando por uma dor de cabeça que a pessoa começou a ter e não tinha, ou uma mudança daquela dor de cabeça que a pessoa sempre tinha, e aquele dia mudou a dor. Né? Ah, está mais forte, está em outro lugar. Isso é uma indicação de que você tem que fazer um exame de imagem. E isso, qual seria o tratamento, uma vez identificado que é esse tipo de problema de dor de cabeça? Aí você tem que identificar o que é. Pode ser um tumor cerebral, pode ser um aneurisma cerebral. Sempre uma coisa séria, né? Se chega a ter um problema dentro da cabeça dando dor, normalmente é uma coisa mais séria. E normalmente, para essas dores de cabeça que vêm de um tumor ou de alguma coisa, um aneurisma, uma coisa assim, que tipo de tratamento tem hoje? Existe para isso também o uso dessas novas tecnologias? Para os tumores, dependendo de onde eles estão localizados, estão próximos da área da fala, da área dos movimentos, existem tecnologias novas que ajudam a gente a identificar essas áreas e tirar esses tumores com o mínimo de dano possível nessas áreas. Ou até mesmo resolver, olha, esse pedaço do tumor vai ficar porque ele está na área da fala do paciente, ele vai sair com uma sequela grave, então a gente não deve retirar. Não mexe no tumor? Quando está numa área dessas, não. A não ser que o paciente já tenha um problema, já não esteja falando, né? E nesse caso, por exemplo, eu ouvi dizer que hoje existe, que você mesmo opera com o paciente acordado. Esse tipo de cirurgia, por exemplo, de tumor na cabeça ou um tumor na coluna? Então, as cirurgias com o paciente acordado são principalmente quando o tumor está próximo ou na área da fala. Que aí você tem que ter uma colaboração do paciente durante a operação com os equipamentos adequados, que são eletrodos de estimulação
e outros equipamentos, você identificar essa área da fala e evitar tirar esse tumor por um outro caminho ou não tirar aquele pedaço que está num contato muito próximo. Fica acordado. Fica acordado. Na verdade, é feita uma sedação inicial. A sedação, o doente ele vai dormir como se fosse fazer uma endoscopia, por exemplo, um sono leve. E o anestesista fica na sala, faz um analgésico, você faz a abertura e na hora que você precisa testar, ele reverte essa sedação. E aí o paciente fica totalmente acordado. E não corre o risco do paciente ficar agitado ou preocupado e alguma coisa atrapalha? Então, tem que ser muito bem conversado antes, no consultório. Você explica muito bem o que vai ser feito, como vai ser feito. O paciente tem que ser colaborativo, uma coisa que não dá para você fazer com um paciente que não tem uma consciência plena das coisas. E tem que ser um anestesista que tem experiência com esse tipo de cirurgia, que vai fazer as medicações certas para o paciente não acordar agitado, não perder a consciência. É uma coisa bem complexa, né? É, bem complexa. E na doença de Parkinson, que eu gostaria de saber também, porque a gente ouve falar que quem tem história na família acaba sabendo mais, mas a maior parte das pessoas não sabe exatamente o que é a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é a falta da produção de um neurotransmissor. Os neurotransmissores são as substâncias que tem no cérebro que vão coordenando aquela atividade elétrica cerebral e fazendo desde os movimentos mais simples até a gente falar, entender as coisas. Na doença de Parkinson falta a dopamina, que é uma dessas substâncias que é responsável pelos movimentos. Não pela força, mas pela coordenação mais fina dos movimentos. E isso causa a doença de Parkinson, a perda dessa substância. Então, mas existe alguma coisa que a gente possa fazer já? Porque é uma doença degenerativa de pessoas, normalmente pessoas com mais idade, né? Sim. Embora tenha doença de Parkinson em pessoas mais jovens também. É mais incomum, mas pode acontecer. Então, o que leva a isso? É sempre hereditário, é sempre genético? O que leva a essa doença? A gente diz que tem uma tendência genética. Não é uma doença que, se o seu pai tem, necessariamente você vai ter. Mas se tem uma pessoa na família que tem, os outros têm uma chance maior de ter, um risco maior. Certo. Mas você pode ter também, independente de ter alguém na família. E não é uma coisa diretamente relacionada, mas que aumenta o risco. Certo. Existe alguma coisa que a pessoa pode fazer lá desde que ela toma consciência ou que os pais... né, já cuidem da criança pensando no futuro, nessas doenças que vêm normalmente mais com a idade? Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer em termos de alimentação, exercício, de relaxamento, Para a doença de Parkinson em si, não. O que tem, assim, alguns estudos que o café diminui o risco de ter doença de Parkinson, mas são coisas iniciais, coisas pouco fundamentadas. O que você tem são cuidados gerais, que melhoram o funcionamento do corpo todo e do cérebro também. Uma boa alimentação, controle de pressão, de colesterol, controle de diabetes para quem tem diabetes, atividade física, são coisas que melhoram a circulação. Estressar tem a ver ou não? Ajuda bastante. Na verdade, não se estressar, acho que é bom para tudo. É bom, né? Para tudo, porque o estresse aumenta a pressão, aumenta colesterol, aumenta... todos os problemas, né? Agrava todos os problemas de saúde. Agora, uma coisa também que o leigo, eu vejo que muitas vezes confunde, é o Alzheimer com o Parkinson. Então, existe alguma coisa que liga as duas doenças? Qual é a diferença? Qual é a característica do Alzheimer? São doenças bem diferentes. A coisa em comum é que as duas são degenerativas. Degenerativas são o quê? São doenças que decorrem aí de um desgaste do próprio organismo, né? No Parkinson, ele vai perdendo o neurotransmissor dopamina. No Alzheimer, no Parkinson. No Alzheimer, são outras substâncias que vão se perdendo e o paciente começa a ter problemas de memória, de comportamento. É diferente do Parkinson, que o problema é principalmente motor. Numa fase mais avançada, ele pode ter também problema de memória, de comportamento, mas o normal, primeiro, é o problema de movimento no Parkinson. E no Alzheimer, não. Já é um problema mais que a gente chama de cognitivo, que é de função de memória, de reconhecimento, de contato com as pessoas. Tá. Então, em que caso existe a possibilidade de uma cirurgia
para melhorar a situação, o problema de quem tem Parkinson ou Alzheimer e tratamento à base de medicamento? Para a doença de Alzheimer não existe nenhum tratamento cirúrgico. O tratamento é com medicações e os tratamentos com medicações ainda não são ideais. Tem vários tratamentos que melhoram, mas não se chegou ainda num tratamento que seja considerado ideal. Para Parkinson, primeiro sempre o tratamento é com medicação. Tem várias alternativas hoje em dia e várias coisas sendo desenvolvidas. Você usa medicação, fisioterapia. Quando isso se esgota ou quando o paciente desenvolve uma intolerância à medicação, ele começa a ter reações adversas muito acentuadas, aí você pensa nas alternativas cirúrgicas. Que aí você pode ir desde o implante de um eletrodo cerebral até alternativas mais antigas, que você fazia uma lesão numa estrutura cerebral. E esse implante de eletrodos, como seria? É uma coisa nova? É relativamente novo. Já é feito há algum tempo, mas em medicina uma coisa que é feita há 20 anos é nova. É novo para o leigo, né? Para quem está do lado de cá. Porque até isso ser feito em grande escala, até você ter uma segurança de indicar isso para os pacientes de uma forma rotineira, demora. Né? Pela própria característica, é um tratamento médico, né? Você precisa de tempo para saber as complicações, saber o que vai acontecer com os pacientes que fizeram aquele tratamento. E hoje em dia está tendo bom resultado essa cirurgia? Tem bons resultados, depende principalmente da indicação. Tem pacientes que ainda não estão na hora de fazer o tratamento. Outros já passaram do tempo e já tem uma... E o que é a hora? A hora certa é quando o paciente começa a perder o efeito das medicações e principalmente se o problema desse paciente é na movimentação dos braços, das pernas, se ele tem problemas de fala, que pode ter no Parkinson, problemas de escrita, problemas para andar propriamente, não só do movimento da perna, aí o resultado da cirurgia já é pior. Não que não tenha nenhuma melhora, mas não é a melhor indicação. Para tremores, por exemplo? Tremor é uma indicação muito boa, com resultados muito bons. Para rigidez também, que alguns pacientes têm, que é uma dificuldade de movimentar o braço, a perna, também é uma boa indicação com resultados muito bons e uma coisa já feita há bastante tempo. Bom, doutor Emílio, vamos dar uma olhadinha? Quero ver essa imagem que o senhor tem aqui. Abre o olho um pouco, Sr. José. Mexe o braço. O outro. Muito interessante, né? Como as tecnologias em termos de cirurgia, principalmente neurológicas, têm se desenvolvido, né? Uma coisa que eu ouço muito, assim, que muitas pessoas que eu conheço, inclusive na família, é hérnia de disco. Eu queria saber o que é a hérnia, o que causa a hérnia de disco. A hérnia de disco, hoje em dia, é um dos problemas mais comuns, principalmente uma das causas mais comuns do paciente procurar o neurologista ou o ortopedista. Esses casos são mais comuns agora? Você falou que hoje em dia... É mais comum o diagnóstico. Me expressei mal. É mais comum você diagnosticar. Mas hoje acontece mais do que antigamente? Tem alguma tendência assim? Eu acredito que a dor nas costas sempre teve, mas antes era mais difícil você fazer um exame que desse o diagnóstico da causa dessa dor nas costas. E muitas vezes a gente acha hérnia de disco. Tem outros problemas que também dão dor nas costas, que não são hérnia de disco, mas que são diretamente relacionados, como o problema de artrose na articulação da coluna, que antes a gente ouvia bastante falar de artrose no joelho, no quadril. E com os exames mais avançados, mais detalhados, a gente identificou a artrose na articulação da coluna, que também é uma causa importante de dor nas costas. A artrose normalmente acontece com pessoas de mais idade ou pode acontecer com jovens também? Normalmente sim, mas pode acontecer com jovens também. Principalmente com atividade física excessiva e mal orientada.
trabalho com excesso de peso, trabalho com postura errada. Então, essa coisa de musculação com peso exagerado, pessoas que competem, correm um risco maior. Bem maior. E o que é exatamente a hérnia de disco? O que acontece com a coluna que gera a hérnia de disco? A gente tem na coluna a parte óssea, que são vários ossos sobrepostos um em cima do outro. E entre um osso e outro tem o disco, que é como um amortecedor, vamos dizer assim, que tem uma consistência de uma borracha de apagar. Esses discos, eles fazem o movimento de um osso sobre o outro. Eles são, na verdade, uma articulação, a gente pode dizer. Eles estão entre um osso e outro e amortecem o movimento. Às vezes, esse disco sai do lugar. Quando ele sai do lugar, ele acaba indo para um canal que tem atrás desses ossos, onde passa a medula, se for na região cervical, e se for na região lombar, os nervos que vão para as pernas. E aí tem uma compressão. Ele não é propriamente duro como o osso, mas ele é bem mais rígido do que o nervo, do que a medula. Isso acontece assim, com movimentos contínuos, um dia após o outro, ou pode acontecer estou fazendo um exercício e faço alguma coisa fora do lugar? O mais comum é a hérnia de disco degenerativa, que é aquela pessoa que tem uma tendência familiar de ter um problema de hérnia de disco, uma vida sedentária, e aí no dia a dia ou fica muito na mesma posição, ou carrega peso excessivo de uma forma errada, e acaba desenvolvendo a hérnia de disco. Seria bom, por exemplo, fortalecer a coluna para que isso não aconteça? Uma prevenção importante é você fortalecer a musculatura da coluna, porque aí o peso não fica todo na parte óssea e no disco. A musculatura vai ajudar bastante e você vai acabar tendo uma coluna mais saudável. Isso, o principal é exercício na água, o que fortalece mais, natação, hidroginástica. Mas é difícil as pessoas fazerem isso com regularidade, na verdade. Eu acho que cada vez mais tem que ter uma preocupação, né? Porque as coisas estão aí, as doenças estão aí. Se você quer ser uma pessoa saudável, você tem que saber o que fazer para que isso aconteça. E é uma coisa prevenível a doença de coluna. Porque tem muita gente que tem, né? Muita gente, e aumentou agora, eu acho, com a obesidade. Porque a obesidade é como você passar, se você tem 5 quilos acima do seu peso ideal, como se você passasse o dia inteiro carregando uma mochila de 5 quilos nas costas. Porque a sua coluna foi feita para aguentar o seu peso ideal, não para aguentar o seu sobrepeso. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta anterior, eu acho que aumentou um pouco, sim, a incidência, porque a obesidade aumentou muito. A obesidade é uma coisa que afeta diretamente a coluna. Certo. E o que pode ser feito, né? Porque tem casos que as pessoas operam, as pessoas sempre tentam não operar, né? Então, o que dá para fazer para tentar não operar? Quando você tem uma hérnia de disco com compressão direta do nervo, o que a gente chama de déficit motor, quer dizer, aquela hérnia está dando uma diminuição de força, ou no braço, ou na perna, você tem que operar. É uma coisa, praticamente uma urgência. Não dá para tentar outro tratamento, nada, porque tem um risco de perda definitiva da força. Salvo esses casos, você sempre tenta primeiro um tratamento com fisioterapia, medicação, reeducação postural, perda de peso corporal. São várias coisas. São várias coisas, né? O principal aí é a mudança de hábito da pessoa. Conscientização também, né? Exatamente, é se conscientizar do que está fazendo errado e melhorar. Quando isso não dá certo, normalmente você tenta de 3 a 6 meses, aí você repete um exame. Se você vê que não está melhorando, não só o exame, que não é o principal, mas o sintoma da pessoa, que continua com dor, continua incomodada, sofrendo, né? Aí você tem que pensar num tratamento cirúrgico. Muitas vezes é possível um tratamento que a gente chama hoje de minimamente invasivo, que é um tratamento sem grandes cortes, sem colocação de parafusos, que são os tratamentos feitos ou por tecnologia de radiofrequência, que é um tipo específico de micro-ondas usado em tratamento médico. Como é que é feito isso? Porque imaginar você ser operada com micro-ondas, né? Como é feito? Você tem várias modalidades. Por exemplo, para hérnia discal, se essa hérnia não tem compressão direta do nervo, como a gente conversou, né? Que aí não tem indicação desse tipo de tratamento. Você vai dentro do disco, guiado por raio-x, com uma cânula especial, que é como uma agulha
com característica adequada para entrar no disco. E aí, uma vez lá dentro, você tem uma ponta dessa agulha que a gente chama de ponta ativa, que ela conduz energia. No caso, o tipo de energia que ela conduz é a radiofrequência, que é um tipo especial de micro-ondas que ele esquenta, entre aspas, o disco e faz como uma vaporização de um pouco desse disco. Aí ele diminui a pressão dentro do disco com isso, que é uma das coisas que faz ter dor. Nossa, mas é extremamente complexo, né? A cirurgia... É complexa, a tecnologia é complexa, a cirurgia em si é relativamente simples, porque no final das contas você tem um pequeno furo nas costas, como se fosse de uma injeção, né? Dura em torno de 30 minutos. Uma microcirurgia, né? É, uma cirurgia bem minimamente invasiva. É feita normalmente com sedação, porque quando você está lá dentro do disco, você tem uma série de testes feitos com energia elétrica de um gerador para ver se você não está em contato com o nervo do paciente, se você não está em nenhuma região inadequada, apesar do raio-x, isso tudo é conferido, vamos dizer, duplamente. Faz peridural ou anestesia geral? Não, uma sedação sem peridural. O doente dorme e recebe uma analgesia leve, mas dorme superficialmente, porque a gente precisa testar os nervos, os músculos, antes de fazer o que a gente chama de lesão, que é a aplicação da radiofrequência que vai diminuir a pressão dentro do disco. Nós temos aí uma cirurgia para mostrar para você, vamos ver. A cânula onde é feito o procedimento, o aparelho de raio-x, e a tela que serve para guiar a cânula através do aparelho de raio-x. Bom, a gente acabou de ver uma cirurgia minimamente invasiva por radiofrequência, é isso? Isso. Em que caso é usado essa ou com parafusos, essa outra que você tinha falado? A cirurgia minimamente invasiva por radiofrequência é usada para hérnias de disco sem compressão do nervo, quer dizer, quando você não tem falta de força, não tem sensação de dor que vai para as pernas ou para os braços, é uma dor localizada na coluna, tá? E quando você não tem uma extrusão. Extrusão é o quê? É quando você tem uma hérnia que saiu totalmente do lugar e está em contato direto com o nervo, mesmo que não tenha sintomas disso. Às vezes ela está lá em contato direto com o nervo e o paciente tem só a dor nas costas. Isso é uma contraindicação porque aí você vai conduzir a energia pelo nervo, que é uma coisa ruim. Quando você tem essas situações de compressão do nervo, de saída total do disco, que é a extrusão, você tem indicação de uma cirurgia aberta. As cirurgias abertas também evoluíram muito hoje em dia, porque tem o uso do microscópio cirúrgico, que é uma coisa que tornou bem mais seguras. E você tem, dependendo do caso do paciente, se a parte óssea está normal, se não tem nenhum deslizamento ósseo, nenhuma fratura, nada disso, a chance de pôr o que a gente chama dos sistemas dinâmicos, que são sistemas hoje em dia que, apesar de usarem parafusos, eles mantêm uma parte da mobilidade da coluna do paciente. Doutor, uma outra novidade que eu fiquei muito contente em saber é a possibilidade de implante de eletrodos no tratamento de depressão, anorexia, bulimia e até de vícios com drogas. O tratamento dos transtornos psiquiátricos cirurgicamente, ele já vem sendo feito no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países. Tem muitas restrições éticas, muito preconceito também, em alguns casos imotivado, mas... Preconceito por quê seria? Tem preconceito da parte de psicólogos, mesmo de psiquiatras, que acham que isso seria uma intervenção desmedida. Mas a cirurgia feita de acordo com as normas do CRM, do CFM, ela é bem restrita, são casos muito específicos. O paciente tem que passar por uma comissão do Conselho Federal de Medicina, composta por psiquiatra, neurologista, neurocirurgião. Em que caso ele deveria estar para que isso fosse permitido, digamos assim? São os casos que não respondem a nenhuma medicação, no caso de depressão, que não respondem a eletrochoque também, que estão fora de possibilidade de tratamento. É quando o psiquiatra fala, olha, não tenho mais o que fazer por esse paciente clinicamente.
Aí você vai como uma última alternativa para as operações. E o resultado tem sido qual, nesses casos aqui já feitos no Brasil? Tem bons resultados. Onde tem uma casuística maior é nos Estados Unidos, por enquanto, onde isso já foi mais bem regulamentado pelo FDA e eles já têm uma rotina maior nessas cirurgias. E quando bem indicadas, o resultado é bom, não é 100%, não é uma cura, mas resolve de uma forma similar ao uso de medicação, principalmente para depressão, para transtorno obsessivo compulsivo. Tem outras indicações para uso de drogas. Por exemplo, para uso de drogas com as sequelas que as pessoas, né, os que usam droga têm. Como é que funciona isso? Então, para uso de drogas ainda é considerado experimental. Para uso de drogas, não tem uma rotina de se fazer isso fora de hospital-escola, fora de protocolos científicos, não é? Porque ainda estão estudando, tudo isso tem que ser muito bem estudado e tem que se ter uma boa segurança de que você está fazendo uma coisa que vai ter benefício para o paciente. Então, demora. Já tem resultados muito bons, mas ainda não é uma coisa de uso corriqueiro. Agora, fisicamente falando da cirurgia, como é que ela é feita? Aonde é introduzido esse eletrodo? Tecnicamente, ela é muito parecida com uma cirurgia para Parkinson, só que o eletrodo é colocado em outra localização cerebral totalmente diferente, numa localização relacionada não com a parte de movimento, mas com a parte emocional. Outra coisa que eu gostaria de saber é a coisa do neurônio, né? Se fala muito em neurônio, até a gente brinca, fala, estou gastando meus neurônios, ou brinca quando diz que alguém tem poucos neurônios porque a pessoa não se mostra muito inteligente. Então eu queria saber como é essa alimentação, como funcionam os neurônios. A gente vai usando muito e gasta, chega uma hora que acaba, tem um jeito de repor neurônios, como funciona? Não, na verdade a gente nasce com um número fixo de neurônios. Existe uma variação entre um indivíduo e outro? Tem uma variação pequena de um indivíduo e outro, mas... Que determina o QI, por exemplo? Não, na verdade determina. Nem o tamanho do cérebro, nem a quantidade de neurônios tem a ver com o QI. O mais importante são as conexões entre os neurônios. Então, você tem entre os neurônios várias conexões para todos os lados e cada uma com uma função diferente. Os neurônios em número vão diminuindo ao longo da idade, mas as conexões elas vão aumentando com o aprendizado, com o trabalho, com as experiências que a gente tem de vida. Então, se perde de um lado, se ganha de outro pelas junções. Exatamente. No fim das contas, o número de conexões e a qualidade, vamos dizer, dessas conexões é o mais importante para a inteligência, para o QI. Isso se desenvolve? Se desenvolve usando. Então, aquilo que eu perdi lá, porque fui usando, eu vou criando outras expertises, digamos assim? Você não perde os neurônios pelo uso, você perde pelo desgaste normal da idade e por coisas como cigarro, bebida, drogas. Você pega, por exemplo, a maconha diminui muito o número de neurônios. Olha aí. Veja, não quer dizer que dá um problema de inteligência, mas diminui o número. Tem que pensar nisso, hein, como gente, álcool, aprovação. Tem que ver se o povo vai ficar mais inteligente ou menos inteligente. Tem que saber que pode ter consequências, né? Então, essas coisas diminuem o número de neurônios e coisas agudas, né? A pessoa que tem um AVC, conhecido como derrame, tem uma falta de sangue numa região do cérebro e todos os neurônios daquela região acabam morrendo ou entrando em sofrimento, né? Ficam doentes. E o que pode alimentar, né? O que faz com que eu tenha um neurônio mais esperto, digamos assim, mais desenvolvido? Você manter uma vida ativa, leitura, estudo. No caso, a pessoa que pratica esporte, ela está sempre fazendo aquela atividade, mais vezes ela vai ter os neurônios do movimento, da coordenação daquela parte do corpo que ela usa mais desenvolvidos. Eu ouvi dizer que quanto mais a pessoa faz atividades distintas, né? Tipo uma coisa que não tem nada a ver com a outra, computação e exercício físico, por exemplo, que os neurônios tendem a melhorar? Como é que é isso? Na verdade, você tem áreas do cérebro que são responsáveis por cada coisa. Se você pratica atividades diversas, você vai estimular diversas áreas, vai ter várias conexões entre os neurônios, muito mais do que alguém que só faz aquilo
todo dia. Mesmo que a pessoa seja muito bom naquilo, é melhor que ela seja que ela... em várias coisas. Exatamente. No caso do neurônio, né? É melhor ela não se ater só naquilo. Certo. Isso é importante. No geral é isso, o uso do cérebro, o uso das funções cerebrais ajuda isso a se manter e a ficar lúcido por mais tempo. Outra coisa que eu ouvi dizer também, que engenheiros fazem parte dessas cirurgias, digamos, robóticas, que tem o implante de eletrodos e tudo mais. Como é que funciona esse profissional como apoio na cirurgia neurológica? É muito importante, principalmente em algumas cirurgias que você precisa localizar os alvos, como a gente falou, né? Você tem lá uma estrutura cerebral com uma cápsula interna e você precisa colocar o eletrodo lá dentro. Para você fazer isso, você tem uma localização que é feita por um programa de computador. Você põe um exame do paciente no programa de computador, uma tomografia, e ele vai comparar isso com dados de outros pacientes, dados de literatura, e vai tirar uma coordenada de onde está o alvo que você quer com uma probabilidade grande de acerto. Esses cálculos são feitos pelo engenheiro. Então é extremamente importante hoje também que o engenheiro acompanhe o médico. Muito importante, bem como ele faz também a parte de ajuste da potência, da frequência, das micro-ondas, no caso da cirurgia de coluna, que você tem que fazer a lesão, né, dentro do disco. Então tem uma participação grande. Um outro lado da engenharia aí que vem surgindo há quanto tempo? Já há uns 20 anos, mas que hoje em dia está bem mais em uso. Hoje em dia o engenheiro vai para a sala de cirurgia com você e fica com o computador dele num cantinho ali, te dando as coordenadas do que você precisa fazer, de onde você vai chegar. Muito interessante. Doutor, para quem tem outras dúvidas e quer falar com você, como pode fazer? Nós temos o e-mail, que é emiliomalves@yahoo.com.br e o telefone da clínica 3284-1051. Olha, doutor, eu acho muito interessante o seu trabalho, parabéns, realmente muito importante, né, para todos nós, porque, né, a gente sempre tem a preocupação com a sociedade de modo geral, com os parentes, com a família, com todos que estão perto da gente, e querer saber cada vez mais. Eu acho que a sua entrevista é muito importante, espero que você apareça sempre para trazer novidades aqui para a gente e enriquecer o Sala da NET. Muito obrigado. Olha, agora a Copenhagen traz um presente para você, chocolate. Copenhagen.com.br, sempre uma delícia. Você corre para uma loja, né? Essa é tua, mas quem está aqui olhando, morrendo de vontade, corre para uma loja Copenhagen que você vai encontrar essa delícia e muitas outras. Muito obrigado. E se você gostou dessa entrevista, você entra no saladanet.com e você pode assistir muito mais esse programa na íntegra. Uma boa semana para você. Muito obrigada, doutor. Nada. Beijão. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.